Sejam bem-vindos a mais um programa Nossa História, Nossa Gente. Nosso encontro semanal aqui na TV Votorantim, o canal que é 10. Como sempre, todas as semanas trazemos um convidado, um homenageado. É a oportunidade para pararmos e ouvirmos deliciosas histórias que retratam os costumes, valores, tradições, aquilo que ficou no passado em Votorantim e que nos deixou muitas saudades. Por isso, saímos no dia de hoje, saímos do estúdio da TV Votorantim, no centro da nossa cidade, e viemos até a Vila Dominguinho, bairro esse muito tradicional, um dos primeiros bairros da nossa cidade, ele que foi um bairro loteado por Domingos Metidieri, o popular, Domingos, daí Dominguinho, por isso Vila Dominguinho, naturalmente. E aqui nós temos o prazer e a alegria de, no dia de hoje, para fazer parte deste projeto de resgate e valorização da história local, a presença aqui conosco do nosso querido Adriano Fontes. Seja bem-vindo ao programa, Adriano. Como é bom celebrar Votorantim, o que Votorantim representa na sua vida? Votorantim é a minha vida. Se é que eu tenho 86, 80 deles vivido aqui. Então, Votorantim é a minha vida, é a minha história, é a minha essência, onde eu criei minha família, onde eu vivo. E para começar, vale a pena destacar as suas origens. Inicialmente, seu pai italiano e a sua mãe espanhola, é isso? Não, ao contrário. Ao contrário? É. Minha mãe descendente de italiano, meu pai de espanhol. E você é de Leme? Eu sou de Leme. 1929? Pelo registro 28. Por todos os meus documentos, 28. Mas eu sou, pela Bíblia, naquela página de dentro que os pais marcavam tudo, o nascimento dos filhos, eu sou de 1929. Então a Bíblia acho que vale mais que o documento. Adriano, como que era conviver na casa, então, com dois imigrantes? Tinha o sotaque de europeu? Como é que era isso? Não, é o seguinte, quanto a essa história de imigração, isso foram os meus avós, não foram os meus pais. Meus pais são filhos, têm irmão. Minha mãe, por exemplo, nasceu no Brasil, mas quando o meu avô saiu de lá, ela não tinha nascido, mas tinha outros filhos, italianos que chegaram aqui, nascidos na Itália aqui. Minha mãe já era uma das últimas, então já nasceu aqui. Nasceu depois da viagem de navio da Europa para cá. Ela já nasceu aqui no Brasil. Mesma coisa meu pai. Meu pai nasceu aqui no Brasil. E os irmãos deles nasceram na Espanha. E a chegada em Votorantim sempre é um grande desafio. Muitas famílias, quando chegam aqui, chegam por dias melhores. Afinal, Votorantim era um distrito industrial de Sorocaba, gerando muitos empregos, empresas que ofereciam também aquela casinha para as pessoas morarem. Enfim, por que será que a família Fontes veio para Votorantim? Qual que era o entusiasmo e o motivo para estarem aqui? É bem interessante, você fez uma pergunta boa aí. Hoje Arandu, antigamente chamava Barreiro, era um dos vilarejos, tipo colônia assim, onde meus pais trabalhavam na lavoura, lá hora café, hora algodão. E como era de família evangélica, de vez em quando fazia lá um culto na casa. Uma cadeira para lá, outra para cá, uma tábua, e ia juntando o povo ali para entoar hinos e mais coisas. Dentre eles tinha um homem chamado Turíbio. Ele tinha parente aqui em Votorantim. Eu já lembro, Adonias era o nome dele, que também é evangélico. E vendo o sofrimento daqueles
não só do meu pai, mas principalmente dos meus irmãos, que eram tudo molecada, iam trabalhar sofrendo por pouco dinheiro. E ele, depois da reunião, do culto, ele falava, por que não vão para Votorantim? Falou, o que é isso aí? Onde fica isso? É assim, 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 assado. E começou a explicar, falou que você não tem que esperar a colheita para poder receber algum trocado aí. Lá todo mês, toda essa criançada são registrados e vão trabalhar e vão ter o seu pagamento. E aquilo foi ficando na cabeça, foi um pouco difícil convencer o meu pai. Mas um dia ela contratou, imagine, seria mais ou menos 1934. Um caminhão zero seria 34. Era um caminhão velho, sei lá de quando era aquele caminhão. Caminhão, esse ano aí é só porque... Mas era pequenininho, podia regular um F4000, sei lá, ou até menor. Vieram 3 famílias de lá para Votorantim. 3 famílias e 3 mudanças. E foi fácil vir para cá, porque tinha muitas camas. Cada cama era representada por uma esteira, então era um pacotinho assim, tinha todas as camas. E viemos para esse mundo afora para não demorar. Esse caminhão veio caindo, veio batendo, derrubando gente para o caminho, rapaz. Mas aí naquele tempo os rodoviários eram chamados de grilo. À noite já saímos de manhã, uma manhãzinha de lá, chegando à noite para cá. Não sei se o caminhão passou um trilho, passou uma coisa e jogou bastante gente fora do caminhão. E aqueles grilos chegaram, farolete, coisa, perguntou, escuta, está faltando gente aqui. Ele falou, não, só um que morreu e tal. Mas, graças a Deus, não morreu ninguém. E até que chegamos em Votorantim, exatamente na chácara do Luizão, lá na Bossoroca, lá naqueles cafundó. E assim que nós viemos para Votorantim. Aí meu pai já foi... Posso ir contando tudo? Isso, vai contando, aproveita. Então ele já foi ver de perto o que era essa história de trabalhar em fábrica, Sociedade Anônima Fábrica Votorantim. Não é indústria Votorantim, era a fábrica Votorantim. Nisso você já tinha uns 4 anos de idade quando chegou na cidade, né? Aliás, no distrito de Votorantim. Aqui no vilarejo, aqui na fazendinha, como falava, né? A gente morava lá longe, não foi difícil arrumar serviço naquele tempo, né? Mas só que precisou mudar, foi aí que entrou a história do documento da idade. Meu pai ficou maravilhado, né? 14 anos já começava a ganhar, mas eu não tinha 14, mas precisava fazer depressa, então aumentou um ano. Só que aí eu fiquei gêmea com a minha irmã, foi a diferença de um mês, tive que mudar da minha irmã, e assim sucessivamente aumentou de todo mundo, né? Essa é uma coisa sem graça. Aí vinha a história para trabalhar na fábrica, para comparecer na fábrica. Morava naqueles cafundó da Vossoroca, aquele tempo era um mataréu lá. Tinha que vir com um archote. Ele acendia, pegava um taquara, um pedaço de pau lá e vinha trilhando, né, até chegar aqui na vila, que era um pouquinho mais claro. Uma lâmpada a cada 100, 200 metros aí, mas enfim, vinha todo dia com aquele archote, a turminha tudo zigue-zagueando pelos trilhos, que não era, até ganhar a estrada. E assim foi, ia morar ali nesse começo, nesse fim de Votorantim ali, aquela, como é que é a rua da igreja, A rua José Tomás da Costa, conhecida como Estrada Boiadeira e depois Rua Vossoroca. Aquela
A primeira rua de quem vem do Votorantim, né? Exato. Ali a gente morou quase no começo, passava um riozinho, um riachozinho, e não sei se a gente não esquece dele, porque todo mundo pegou maleita e atribuiu a esse riozinho aí, que de fato era sujo mesmo. Todo mundo ficou com maleita, já pensou, nem bem começou, todo mundo doente, todo mundo de cama, mas era comum em Votorantim, todo mundo estava, difícil a casa que não tinha um maleitoso. Mas essa fase passou. Meu pai, a minha mãe teve essa febre tifoide, né? E o meu pai estava autorizado de todo dia na fábrica trazer aquelas pedras de gelo, trazia na costa, vinha banhado de água que derretia no ombro dele. E ganhou também as bolsas lá, enfim, foi uma fase dura, mas depois afirmou. E era difícil, porque imaginar que vocês estavam lá na chácara dos Luvison, um lugar simples, um lugar humilde, não tinha provavelmente, né, naquela época, não tinha água encanada, não tinha energia, tudo era difícil, né? Não tinha nada, mas pra gente, meus pais não era difícil, já vinha de uma situação dessa, né? Para eles aí era tirado de letra. Acontece que eu disse para você que vieram em 3 famílias. As 3 famílias ficavam nessa casa, separado por porta, por tábua, por coisa lá. Esse foi o começo da vida, mas foi fluindo, foi melhorando. Até que chegou o dia que surgiu a grande oportunidade de você começar a trabalhar na fábrica de tecidos Votorantim. Eu era louco de vontade de trabalhar, porque eu via de vez em quando, eu ia para o grupo escolar que passava ali em frente à fábrica, era mais recuada, não tinha esse aumento para cá. A fábrica, eu via as molecadas com carrinho, eu era louco por causa do carrinho. Tão louco que eu tenho na minha banca aí um par de rodas do meu tempo de carrinho. A vontade era pilotar o carrinho. Pilotar o carrinho. Vi um menino lá que, puxa vida, e era para carregar as tubetas, aquelas canilhas, coisa da fábrica lá, né? E a gente, quando é moleque, tem vontade de trabalhar, né? A gente, naquele tempo, tinha vontade de trabalhar. Hoje não tem mais vontade de trabalhar. Não, verdade, agora mudou tudo. Claro que mudou. Hoje, com 18 anos, está soltando pipa na rua ainda. Verdade, está soltando pipa e cortando garganta de gente aí. Então, entrei trabalhar. Calça curta, descalço. 14 anos, só fui usar sapato quando, naqueles zonas, daqueles enormes soalhos, tinha um prego me esperando lá. Aí, precisei tomar umas antitetânicas, daí para frente fui obrigado a usar sapato, não foi fácil. Como não foi fácil andar com sapato também. Verdade, antes era o quê? Era no pé no chão mesmo. Descalço. Descalço. Mas todo mundo naquela época praticamente, difícil alguém ter um sapato só para ir para a igreja, né? A fábrica era comum, principalmente os de 14 anos que entravam assim, né? Não é que eu era descalço e calça curta, toda a molecada da minha faixa de idade era desse jeito, era assim. Mas depois o tempo foi mudando, aos poucos foi modernizando mesmo, é hoje, mas a gente entrei numa fiação. Você imagina se eu gostava tanto de carrinho, que tinha a seção dos tiares automáticos e outra sala, chamavam de sala nova, mais engraçado, parece que era a sala mais velha. Lá tinha uns tiares diferenciados desses daqui. Esse daqui tinha os corredores, já foi instalado o tiar próprio para isso, onde os carrinhos passavam. Lá esses carrinhos não cabiam. E coube a mim, que me ofereci de fazer um carrinho. Eu falei, opa, peraí, aqui tem material de sobra, né? Você faz? Chamava Vador, era o meu chefe, um baixinho, falava fino. Você faz? Faz. Vai fazer então. Falei, tá bom. Então eu tinha
Ia para mecânica. Ah, meu Deus do céu, aquilo tinha roda, engrenagem de tudo quanto é tipo. Fiz um carrinho. Só que eu tinha vontade de trabalhar com esse carrinho, que eu já deixei uma sobrinha atrás, um caixão assim, uma sobrinha para dar uma corridinha e pisar ali. Eu não conseguia trabalhar, todo mundo vinha pedir o carrinho para mim para trabalhar. Não, eu vou fazer o serviço para você. Né? Então, essa história do carrinho, mas aquele entrava bem, então... Adriano, a gente sabe que a fábrica pagava um pequeno salário. Pequeno porque, de alguma maneira, ajudava oferecendo a casa para muitos trabalhadores, enfim. Né? Agora, imagine quem estava entrando na fábrica. O salário é bem menor ainda, né? E aí, o que você fazia com o salário? Bom, primeiro que eu não... Eu só vou dizer para você, quando faltava 3 meses para me casar, com 22 anos, aliás, nesses 3 meses que precediam o casamento, eu não tinha 22 ainda, casei com 22. Eu ainda dava todo o meu envelope fechado para minha mãe. Eu ia namorar com a tirerinha que ela me dava para tirar a passagem do bonde de ida e volta. E às vezes eu comprava só ida, porque sobrava um pouquinho. Eu enrabava no bonde lá na Vila Cis e vinha enrabado para economizar aquele dinheirinho ali. Depois dava para chupar um sorvete, não dava? Dava para um sorvete. Entende? A gente foi outra, naquela idade, meu apelido era Tito Cabrito, não tinha parada. Imagina o bonde, para mim aquilo era uma maravilha. Subia, tinha aqueles carros de petróleo lá, de gasolina, diesel, gasolina, não sei o que era lá, mexicano. Eles esperava o bonde sair, corria, alcançava, pendurava. E isso a gente, não era eu, todo molecado, tudo fazia, né? Então eu não tinha... Você quer saber de mim? Na verdade isso, dizer que de fato a tua realidade era de todos os meninos. O dinheiro ia direto para ajudar o pai e a mãe, né? Não, sabe, tinha alguns lá que invejavam a gente, eu não sei porquê, eles sempre tinham dinheiro. Eu não tinha dinheiro nenhum, mas não me fazia falta, não. Não me fazia... Era acostumado, né? Toda a família assim. Eu, quando fui para casar, a minha mãe trouxe um terno para mim. E eu sabia que aquele terno ia ser pago a prestação. E era, vamos dizer, era vexamoso, saber, até a turma falava, né? Como é? Aí o terno saiu na taquara? Sabe o que é isso ou não? Não. Era aqueles turcos de Sorocaba, tinha aqueles ternos, já estavam empoeirados, tanto tempo que estava lá em cima, ele pegou o bambu e tirava. Mas eu falei, puxa, minha mãe vai pagar todo mês pelo meu terno, vou casar, vou sair, minha mãe vai ficar pagando. Olha, eu tinha uma bicicleta velha, que aquilo era a minha loucura, mas quando foi para casar e vi que eu vendi essa bicicleta, fui devolver lá e comprei o corte de terno e mandei o Brenga, o alfaiate Brenga fazer meu terno. Falei, não, meu terno não vou ficar devendo, essa não. Depois, a família dela podia mais um pouco mais, porque os irmãos dela eram contramestres, já ganhavam um pouco mais, né? E mandou 300, eram 300 convites, 150 para mim, 150 para ela, e eu não aceitei. E não convidei ninguém da minha família, porque eu falei, eles vão pagar a festa, eu vou convidar a minha família. Eu falei, não, essa parte, esse brilho eu tive. Então, foi assim que eu casei. E na Votorantim Tecidos, você trabalhou uns 12 anos lá, mais ou menos, é isso? Como que era chegar
Para ir trabalhar, você passava pela rua Lacerda Franco, encontrava o antigo centro ali de Votorantim, trabalhava provavelmente de segunda a sábado e o domingo dava para dar uma paquerada lá também, enfim, curtir um pouquinho a mocidade, não é? Eu era, não vou dizer assim revoltado, mas eu achava injusto. Essa hora eu vou falar de Matias Gianola, porque ele que mandava aí. Não adianta badalar, o Votorantim inteiro não era simpatizante com esse homem. Você analise, eu morava na Barra Funda e tinha este e outro com diferença de 1 ano e meio, 2 pichotinhos, mas esse aí era muito gordo, muito pesado. Que é o William Fontes. É o William. E eu precisava até do meu pai para me ajudar, porque eu era franzino, sempre fui franzino. Eu saía da Barra Funda, onde eu morava, era Campo Germânia, hoje nem sei que nome tem na Pedra Mourinho, sei lá. E eu vinha com esse no colo e minha mulher, a Encarnação, vinha com outro também. A gente saía da Barra Funda, daquela rua, hoje a van, era ali a creche mesmo. Você viu, eu passava ali com essa criança no colo e dava a volta para entrar no portão. O que custava abrir esse portão? Não era eu, quantos da Barra Funda? Passava por ali e tinha que dar a volta para chegar lá. Puxa, isso aí me revoltava, viu? Eu ficava por conta, falei, o que custa? Bota um guarda aí, né? A gente vai trabalhar, não vai... Cria uma segunda portaria, né? Não, ali, mas passava, você tem ideia, sabe onde que é a van? Passa lá em frente, com aquelas crianças no colo, às vezes chuva, segura, equilibra guarda-chuva, criança, podia... A creche é ali mesmo, é só... Não, tinha que dar volta. E fazer o quê? O homem não queria, não deixava, não enxergava, que podia pedir, podia falar. Era meu sobrinho que comentando os milhares de não do Matias, né? Tudo para ele era não. Então ele falava, como falar bem do Matias? Era bonito, era simpático. O bailoiçar de sua cabeça agitando negativamente. Mas então, trazia essas crianças até ter um tamanho. O William comia a comida dele na creche lá e comia dos outros também, porque ele comia muito, né? Dona Romana, que era uma das chefes lá da creche, que falava, esse menino come tudo, é bonito ver. São coisas assim que traz a lembrança da gente de vez em quando e a gente fica feito bobo, dando risada sozinha, mas ninguém lê o que está dentro da cabeça da gente. Adriano, ali praticamente naquela época, o distrito industrial, pequeno, praticamente todos faziam as mesmas coisas, frequentavam os mesmos lugares, os mesmos espaços e tinham praticamente ali a fábrica de tecidos como uma grande referência, uma empresa que chegou a gerar mais de 4.900 empregos. Em se falando de referência, eu tenho que pôr como referência a minha mulher, a mãe do William, a Encarnação. Eu tenho que falar dela. Nessa sessão de automático, era só para homem, porque a outra sessão tocava 4 tiares, 3, 4. Aqui era 12, era só para homem. Ela trabalhava ali, nessa sessão de 12 tiares. Não. Só que os homens produziam X e ela 2X. Então, quando vinha um artigo novo, sabe, iam lá na gerência, olha, está pagando pra gente tanto,
Não dá. Olha quanto produziu esse, quanto produziu aquele, quanto produziu aquele. Ele puxava uma gaveta, tirava a encarnação, produziu esse. Era a referência do salário. A turma ficava meio revoltada, meio brava, né? Porque ela não... Ela trabalhava... Ela passava um pouco da hora, sabe? Ela era fanática. Então foi o primeiro prêmio. Tinha um prêmiozinho que ela ganhava. Por causa da produção. Ela produzia mais que todos, então esse prêmio era dela. O outro mês era dela. Engravidou, quero ver agora. Era dela. Ia na creche de mamar para isso aqui e voltava. E o prêmio era dela. Houve uma ocasião que eu não sei certo, nem era muito singela, muito simples, né? E foi preciso, eu não sei se foi uma internação, e o Matias fez de propósito. Ele tinha muita consideração com ela, tinha que ter, né? E ele fez de propósito. E eu acho que ele falava dela lá no escritório central em São Paulo. Eu acho que ele falava ou por telefone, e um dia ela precisou de alguma coisa e fez que ela fosse lá em São Paulo, nesse escritório aí, nesse lugar, escritório central. E ela falou, não sei, mandaram lá. Eu falei, acho que precisa pegar a guia lá, sei lá, qualquer coisa. Eu falei, vai. Então ela foi. Chegou na portaria, lógico, né? Eu não conhecia, não sabia, né? O que você faz? Eu falei, eu sou de Ceilândia, menosprezaram, né? E nem podia ser diferente. Até que ela espera, ninguém atendia mais, ela tornou a falar, falei, escuta, e foi o Matias que mandou eu vir aqui. Aí ele falou, o guarda falou, disse que é o Matias. Eu falei, Matias? Era o Matias. Telefonou aqui, ele falou, daqui a pouco pegaram ela, ela falou, não entendi nada, mostraram tanta coisa para mim lá que eu não entendi nada. Então foi essa a única coisa, essa diferença que foi feita para ela, mas não posso esquecer que quando ela estava para ruim, para morrer, a fábrica cedeu um quarto do hospital para ela, de graça, tudo certinho. Hoje eu passo e vejo algumas placas de bêbado e o nome dela não tem nenhum nome de rua. Pessoas que foram referências iluminadas e que cumpriram, né, o seu papel com muita disposição e que te enche de orgulho, né? É o caso da sua esposa. Eu vou contar uma história para você da diferença. O Matias era um eterno não para todo mundo, para ela não. Chegou uma família da Espanha e foi lá conversar com os pais dela, que vieram também da Espanha, né? Então conversaram, ninguém entendia eles lá, mas eles entendiam, era espanhol, né? E por telefone, falei, Encarnação, vê se pode arrumar um serviço para esse homem, ele não fala nada, assim, você fala tudo em espanhol, e sabe como é que é? Ele precisa trabalhar e você tem influência aí, você... Falei, não sei, eu vou falar com o seu Matias aqui, quero ver o que é. Seu Matias, olha, chegou uma família da Espanha, foi sucinta, né? Chegou uma família da Espanha e estão encontrando já uma certa dificuldade para conversar, para se entender ali com a vizinhança. Se bem que a vizinhança é de família espanhola também, né? Mas ele precisa trabalhar e ela imperativa, meio mal educado, e arrume serviço para ele aí que ele precisa. Então ele falou, manda ele vir aqui, tá? E arrumou o serviço, no outro dia está trabalhando. Falou, só que trabalho eles falavam só, né? Trabalho na linha, nos trilhos aí do bonde aí. Aí tornou a devolver, falou, não, é esse que eu quero, então pronto. Adriano, por falar em linha de trem,
você tem uma história interessante que chama a atenção de quem está acompanhando o programa Nossa História, Nossa Gente. Esse é o nosso homenageado de hoje, é Adriano Fontes, ele que foi um dos primeiros fotógrafos da Folha de Votorantim, um fotógrafo de mão cheia. Enfim, nós vamos conversando, batendo um papo gostoso com ele. E você tem uma história que nos chama a atenção de uma pessoa que chegou a perder a perna em trabalho fazendo a manutenção de bonde. Como que aconteceu isso? Eles falavam guarda-freio, né? Porque existia o motorneiro, que era a denominação de quem dirigia o bonde, motorneiro. Não sei se está correto isso, mas era assim que chamava. E tinha lá eram dois, um auxiliar dele que ia engatar, desengatar, e também dar assistência quando acontecesse de romper o arco lá em cima do bonde, que ele tem uma parte de estanho, que tem que ser estanho mesmo, mas esse desgaste do vai e vem, uma hora ele é lesado. E o bonde parou de funcionar lá no quilômetro 8. Mas antes disso, eu já chamava minha atenção de moleque, aquele homem que não saía daquela janela. Descobri que ele não tinha uma perna. E esse era um guarda-freio que foi trocar essa peça do arco do bonde lá na altura do Voltocel. Até aí tudo bem, trocou e depois foi fazer xixi. Quando fez xixi, ele estava em cima. Estava em cima do bonde. Eu achava que foi um choque forte, não, que foi que ele pegou, mas ele pode pegar, porque já tem borracha lá, ele pode pegar naquele cabo que não faz nada, ele está isolado. Mas quando ele fez xixi, fiquei sabendo que aí deu terra pelo xixi dele e atirou ele de cima do bonde. E ele caiu e perdeu a perna. Então, essa é a história desse homem, que o seu nome era moleque. Assim como me chamava a atenção outro vizinho dele lá, dos pioneiros do Votorantim. A turma falava Caniva, era italiano e falava alto. Dá uma palhinha para você do Caniva para você. Fiquei sabendo que o apito da fábrica, ultimamente é aquela sirene, não tem bem tempo. Ele trabalhava na Marinha, na Itália, e trouxe a coisa aí, o apito para Votorantim. Olha, isso eu fiquei sabendo, não vi. Ele disse que foi ele que trouxe aquele primeiro apito da Votorantim. Chamava-se Caniva. Quando ele falava, o Votorantim inteiro ouvia, porque ele falava numa altura que... e só me esbravejando. Esse era pioneiro mesmo, assim como o Trinca e outros mais. Tem tanta coisa. É isso aí. Quando as pessoas pegam os livros Nossa História, Nossa Gente nas mãos, tem o volume 1 e o volume 2. Um dos volumes, que é o 1, tem a foto onde mostra a Rua Lacerda Franco tomada por um grande número de vanguardeiros, todos comemorando, celebrando a emancipação de Votorantim. Então, quem tem na casa esse livro vai poder ver a foto lá da capa e no meio da multidão está Adriano Fontes. Você estava lá, então, comemorando o que foi a emancipação para Votorantim? A emancipação de Votorantim é um passo de gigante, mas naquele tempo alguém tinha essa ideia, essa visão, mas a maioria não, a maioria pobre, diariamente trabalhando, entra às 5, sai às 6h30, sai às 10, aquele pô, e vai e vem, não tinha tempo nem de raciocinar, nem de
Por isso que é duro sair um intelectual no meio dessa coisa, porque não tem nem tempo de nada. Mas o gostoso era fazer parte da caravana de ônibus que ia para São Paulo. A maioria, nossa senhora, largava tudo e vamos para São Paulo e vamos. É lógico, o objetivo era esse, né? Vamos separar Votorantim de Sorocaba. Mas achava que isso aí era balela, não ia funcionar, sabe? Falei, o que será? Será que vai? Será que não vai? Mas estava pegando fogo, viu? E mais ônibus e mais gente. E chamava... Você acha que já ouviu falar do Cilo Meira? Eu estava lá, lógico. Não foi você, foi ele que se jogou no chafariz lá para comemorar. Ele se jogou, falou, se passar esse projeto aí do eu vou me jogar aqui. Um guarda estufou o peito e falou, estou pagando para ver. Não falou, mas pensou. Ainda mais ele, ainda quando... Ninguém se mexeu, meu Deus do céu, que folia. Aí eu devo ter uma fotografia que eu tirei de perfil assim da sua mãe e uma mocinha que morava lá. Quando a gente estava lá na Assembleia, deve estar por aí essa fotografia, esperando. Quem foi o herói mesmo lá, o Bicudo, qualquer coisa Bicudo lá. Ele Bicudo, né? Ele foi uma mão boa lá para que o Votorantim chegasse ao ponto que chegou. Foi ele. Enfim, tudo era festa, né? Tudo era alegria. E você quer saber? Pedro Rangel foi o primeiro prefeito. E nós já tínhamos amizade, né? Tinha muita amizade. Eu via fotografando, até nem chamava a gente para tirar fotografia. Ele levantava cedo, vinha aqui em casa. Tomava café aqui. Fontes ele chamava. Se eu não fizer nada para a cidade é porque eu não presto mesmo. Porque o que tem de dinheiro aqui é dinheiro. E não tinha projeto nenhum, ninguém lá. Então esse dinheiro, né, comecinho, né? O pouco que entrava, mas não era tão pouco não. Tinha dinheiro e ninguém, não tinha vereador ainda para falar quero isso, quero aquilo, onde vai. E aqui, né, se guardava as manilhas, os tubos, cano, para fazer a rede aí na rua. E quando ele... O moço que veio ensinar a mexer com as máquinas, e outra equipe dele, o Pedro e outro, vai tomar um café aqui em casa. E esse moço, né, que dirigia a máquina, eu falei, você está sempre à frente desse negócio de máquina? Lá na cidade e tal, sempre fui eu. Falei, olha, é a primeira cidade que compraram caminhões, comprou máquina à vista. Falou, nunca vi isso aí, nunca vi falar. Comprou e pagou à vista. Isso você pode confirmar, não sei, a família dele deve estar sabendo, né? Mais do que eu. Mas ele conversava muito aqui com a gente. E ele falou, comprou tudo à vista. Então o dinheiro acho que ia acumulando e não tinha projeto, não tinha nada ainda, né? Então ele comprou, fez questão de pagar à vista. Isso não é ele que falou, o moço da máquina. E Adriano, naquela época, foi justamente 62, lá nos anos 60, você já começou a tirar fotos. Então, com certeza, você tirando fotos, que era uma relíquia, né? Tem que gostar, tem que ter recurso para você comprar uma máquina boa. Então, com certeza, dá para dizer que muitas das primeiras fotos de Votorantim enquanto cidade, com vida autônoma, ou seja, instalada, com certeza foram fotos que você tirou? Eu tirei muitas fotos, inclusive, se não me engano, acho que até da inauguração do cemitério. Eu cheguei a fazer uma vinhetazinha assim, inventei lá com um letreiro triscando coisa e pus em cada fotografia, pus embaixo assim o que era, o que não era. Mas eu fiquei muito triste também que eu fiz
tantas fotografias, tantas, fui juntando, calhamaço, 10, 20 por 30, 10 por 20, uma coisa assim grande. Branco e preto, né? Que eu não estava adentrando ainda a colorida. E eu levei para o Pedro. Rangel. A gente fala Pedro por causa da intimidade, né? Levei para o Pedro Rangel. E ele não quis. Eu sou sucinto, eu falo aquilo que aconteceu. Eu voltei com todas aquelas fotografias. Pensei em guardar para a história, mas fiquei tão revoltado que eu piquei tudo. Verdade. Fiquei tão sentido que... Falei, puxa, por que não... Será que não é interessante? O primeiro prefeito está começando a guardar essas fotografias, um monte assim de fotografia, inauguração do cemitério, tanta coisa, uma ocasião... Ademar de Barros aqui embaixo, aí chamaram eu para tirei fotografia. Então perceba, né, quem está acompanhando o programa Nossa História, Nossa Gente, como que é preciso ter a sensibilidade de nunca desmotivar alguém, né? Então, você está dizendo que colecionou imagens retratando do ponto de vista muitas vezes até jornalístico, visualizando algo que poderia estar hoje na mão de muitas pessoas e fortalecendo as ações de Rangel na cidade. No fim... Tem muitas fotografias que eu vejo no jornal aí, inclusive tem uma do ônibus, volta e meia aparece aí, que eu tô com... É eu que estou segurando aquele V da Vitória lá. Pus a máquina lá, pus um tempo nela e voltei eu, Sebastião Ferreira, aquele grandalhão lá casado com a... Não me lembro o nome dela. Margarida. É Margarida, né? Como é o nome dele, Ilha? Valdir. Então nós ali no ônibus, no meio do trajeto Votorantim São Paulo. Adriano, e uma coisa interessante também, há de se destacar que as pessoas muitas vezes não têm noção do que está fazendo. A foto tirada hoje, que é às vezes uma foto até simples, uma foto assim, né, sem muita objetividade, ela vai se tornar um importante documento histórico no futuro. Ela vai valendo gradativamente. Cada vez ela vale, quanto mais velha, quanto mais antiga, não vou dizer velho de envelhecida, mas quanto mais antiga, ela tem mais valor. Sem dúvida, imaginar que hoje algumas fotos antigas de Votorantim, como é gostoso observar a forma como as pessoas se vestiam, como cortavam o cabelo, como se posicionavam, né, para a foto. Então você estava ali, já visualizando o futuro, imaginando que aquele acervo de fotos ia realmente ser importante para contar e documentar a história de Votorantim, né? Tem hora que eu penso em, se eu tivesse dinheiro, eu fazia um salão enorme com paredes assim, e pegava a mala que eu tenho aí cheia de negativo, é de lombrigar, não? Mas eu não tenho pique mais para isso. Ir revelando e pôr. Você se conhece, talvez se fosse a entrada, né? Entre. Ia ver um monte de fotografia e da história nessa parede, nesse painel. E o que você está dizendo, Adriano, é muito importante. As pessoas que estão acompanhando o programa Nossa História, Nossa Gente, observe, são fotos que foram tiradas por você, Adriano, e com certeza você consegue apontar a legenda, o significado de cada imagem, quem está presente na foto. Agora, ninguém se tomar essa iniciativa hoje, por exemplo, poder público, instituições como a Academia Votorantinense de Letras, Artes e História e a Secretaria de Cultura, enfim, outras possibilidades. Nós temos hoje você aqui com todo esse material e o principal de tudo, não adianta você pegar e ver uma foto bonita, é preciso compreender, entender o significado dela, quem participou dessa imagem, né? Qual é o contexto que gira em torno daquela imagem. Então hoje nós temos condições, hoje aqui em Votorantim, neste programa sendo gerado em 2015, condições de fazer isso, mas é claro, precisa ser uma luta coletiva para que a gente possa ainda resgatar aquilo que você ainda tem, né, Adriano? Porque tá misturado, né? Tem no mesmo filme,
Tem fotografias de família, de casamento, nossa, tem fotografia de casamento aí, ele está de noivo, sorrindo para a noiva, o neto dele está casando já, já está, talvez encontre um pouco de dificuldade, porque, por exemplo, eu estou feio hoje, mas já fui belo. É? Você vê na fotografia que eu estou bonitão. Olha. É, aquela fotografia da emancipação, né? Mas com certeza você deve ter um acervo de imagens bem interessante, com inaugurações, solenidades, com obras e casamentos, conforme você disse, né? Material que precisa ser partilhado, mas para isso tem que realmente, né, a cidade buscar esse material, te ajudar para que a gente possa manter perpetuada essa história bonita, observada pelas lentes do fotógrafo Adriano Fontes. Eu às vezes levo pelo lado cômico da coisa, né? Um tempo quase estava precisando levar lá para Roma o Papa benzer essa máquina aí, porque parece que o casamento que eu tirava, daqui a pouco acabava, casava outro, não dava em nada, mas teve casamento que foi. Por exemplo, meu vizinho, eu nem lembrava, ele que falou que eu tirei fotografia dele. Ele já tem neta, moça já, então não é, isso é uma brincadeira. A gente tira fotografia, agora ser feliz ou não ser feliz é por conta de quem casou, né? E uma coisa também interessante, que muitas das imagens hoje que faz parte do acervo fotográfico da Folha de Votorantim, que surgiu lá no final dos anos 70, com certeza, acho que foi provavelmente em 77, o ano de fundação, 8 de dezembro de 77, e você foi um dos primeiros fotógrafos, juntamente com Acácio Miller. Eu alcancei o Acácio Miller, pessoa maravilhosa, gente mesmo, espetacular. Miller, que figura, que homem. E ele tirava muito bem fotografia, era muito bom. E tirei fotografia no tempo dele, depois ele parou e eu continuei. Antes dele teve um mais antigo ainda, não sei se já falaram para você, chamava Hermínio. Um maluco falaram do Hermínio para você? Sim. Então, o Hermínio era... Andava de moto. Hermínio no carnaval se fantasiava, ficava... Uma vez fantasiou de diabo, mas ele era muito... era fotógrafo também. Uma curiosidade também que é importante dizer... Antes do Miller. Viu, Adriano, você, além de ter trabalhado na fábrica de tecidos Votorantim, também trabalhou, lá foi algo em torno de uns 12 anos, né? Você também trabalhou na indústria têxtil Metidieri e chegou a ter sua própria confecção. Ou seja, a gente fala facção, né? Então aqui mesmo funcionando onde você mora, na Vila Dominguinho. A facção, que era chamada naquele tempo, nada mais nada menos que a terceirizada de hoje. Então eu era um operário da Metidieri na minha casa. Eu tinha as máquinas minhas, mas matéria-prima não era minha. Eu recebia uma tonelada de fio, devolvia uma tonelada de tecido, ele me pagava pelo meu trabalho, devolvia em tecido, então ele me pagava por metro de tecido, né? Era isso. Então tinha muitas fabriquetas por aí, né? Fábrica para lá, falavam fábrica, mas não, tiarzinho. Fábrica era outra, não tinha aí com milhares de tiares, a gente tinha 8 tiares aqui, né? Outro tinha 4, tinha 2, outro tinha 10, mas todo mundo era um operário em casa, fazia os tecidos e ganhava pela metragem, né? De tecido feito. E eu também fui um deles, que trabalhei dessa forma aí. Mas eu me lembro quando foi para comprar esta casa, que eu não vou falar, puxa vida. Eu não conseguia, eu não sabia nem esse negócio de emprestar dinheiro, que precisava fiador. Imagina, meu irmão queria vender a casa para fazer uma para ele lá embaixo. Eu dei graça de comprar, porque assim comprei a parte dele também, né? E ninguém me arrumava o dinheiro para dar entrada, rapaz. Nossa Senhora! Falei para o Alfredo, que era
o testa de ferro aí, né? Falei, me arruma o dinheiro. O Alfredo Mitidieri. Alfredo Mitidieri. O comendador. E ele falou, Fontes, eu não... Ele chamou de Fontes, Fontes, eu não arrumo dinheiro para você, porque não é só você. Ele falou assim, tem um monte aí. Se souber, vem todo mundo em cima de mim. Bom, eu achei justa a defesa dele, né? Mas como eu não conseguia de jeito nenhum, lugar nenhum, e tem uma história triste no meio, mas no fim, no desespero, porque meu irmão já estava quase vendendo para outro barracão e tudo aqui, que eu era sócio com ele, né, com meu irmão. Eu encontrei, por coincidência, por Deus, sei lá, encontrei o Alfredo num bate-papo na rua lá e justo em frente ao escritório que fazia a minha contabilidade. E eu cheguei num desespero, ele estava batendo papo assim, conversando. Paulo Pestana, Sorocaba, conversando. Alfredo, vou cortar sua conversa e falar uma coisa, eu estou desesperado, preciso comprar aquilo lá e ninguém me arruma dinheiro. Vai com fulano assim, eu já tinha ido com essa pessoa, vai lá, fale que eu falei e que eu dou o meu endosso. A pessoa falou, era um português, eu te arrumo, mas eu quero o endosso dele e do pai dele, que era o Dominguinho, né? Eu sento, falei para Alfredo, mas ficou brabo, rapaz. O quê? Eu falei, não, tô brincando. Eu inventei que eu brinquei, rapaz, que ele na goela do homem que falou isso. Falei, tô brincando, Alfredo. Ele falou, me arruma o dinheiro aí, me arruma um endosso aí, vai lá no banco, tá. Então, acabou a história. Eu chamei o dele lá e eu tenho guardado aí, o que ele assinou tá guardado aí. Foi com aquilo lá que, a cópia daquilo que eu arrumei o dinheiro que eu comprei esta casa aqui. Isso quer dizer que se Matias Gianola era o homem do não, apareceu um outro líder à frente de uma empresa, Alfredo Mitidieri, que dizia assim. É o avesso, ele era festivo, né? Todo mundo já falou, Alfredo era o homem da festa. Eu acho que ele se arruinou de tanta festa, viu? Ele era festivo, ele era amistoso, ele ia no carnaval, ele não ia em carnaval no Rio de Janeiro, ele podia ir em qualquer lugar, e aqui no clube, aqui, ele festejava e a festa não era dele, era de todo mundo que chegasse na mesa deles ali. Os Mitidieri foram bacana, foi muito bacana, o Alfredo foi bacana, e eu conversava com ele como se fosse gente grande, rapaz, grande que eu digo, quando ele começou a fazer construir os alicerces do aumento da fábrica, eu estava lá fora da fábrica e falei para ele, Alfredo, e ele era sócio ainda com o Carlos, o Impestra, era sócio, os dois majoritários. Era um gigante que ele estava fazendo lá. Eu falei, por que você não para nisso aí? Para nesse negócio aí, não continua. Ele falou, não, Fontes, nossa Senhora. Depois de construída, quando eu vi o fogo, eu estava perto dele. Fogo que ia de uma máquina na outra, ia e vinha. Até parece que cantava. Aqueles maquinários caros queimando na nossa frente. E o que é pior, ele tinha acabado de importar algum maquinário que veio de fora. Veio, eu lembrei. Ele tinha acabado de importar. Acabado, não tinha nem acabado de montar a fiação dele lá. Cheio de dívida. Cheio de dívida. E aquilo queimando na... Imagine ele que está sentindo que você não poder fazer nada. Aquele fogo vivo, assassino, queimando tudo, rapaz. Puxa vida, imagina o que estava dentro desse homem, barbaridade. Dentro da gente doía, imagina para ele. Então são essas facetas da vida. Isso mostra que realmente nossa vida tem muitas surpresas, como já também aconteceu na sua vida, Adriano. Hoje, com 87 anos, homem feliz apesar, né, das marcas do tempo, né? Eu sou feliz porque tenho
graças a Deus, numa era dessa, eu tenho uma família boa. Eu criei minha família, fiz o possível para criar dentro da honestidade, fiz tudo que achava que era legítimo fazer. Estudaram com dificuldade, para não pagar, não podia pagar uma faculdade, eles entraram na academia. Esse é capitão, o outro é um coronel. Eu fico pensando, que bom se eu vivesse mais para ficar mais tempo me orgulhando deles. A saúde está impecável, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Tá. E aqueles que conhecem, então, Adriano Fontes, gente, aproveita aqui nos altos da Vila Dominguinho, venha visitar, bater um papo, tomar um café. Esses dias, inclusive, interrompi o café dele, mas sempre, né? Parece que é meio durão, mas na verdade tem um coração mole, né, Adriano? Eu sou sensível. Tem o coração mole, né? Eu finjo, a gente tem que fingir que é duro, né? Senão a gente cai na primeira rasteira, né? Tem que... Se a gente não é forte, tem que ser opinioso, né? Então, tem que ter opinião, tem que ter... E ter na vida, você tem que ter um objetivo, mas enxergue, tem vários objetivos, você tem que escolher o objetivo. Não, é esse o caminho certo. Crescer, saúde para os filhos, alimentação e estudo, né? Estudo é que tira a membrana que tapa a vista das pessoas. Tá dado o recado. Então, o segredo, Adriano está dizendo, vamos estudar, gente. Nome dos filhos? Wilson William. É o primeiro filho. Primeiro, Paulo César. O segundo? Mara Márcia. A cantora de número 3. E o Adrianinho, né, que é o meu xará, não por minha vontade, mas por intimação da companheira. Como é que é o nome da esposa agora? Benedita Andrade Fontes. Muito bem. Então, tá feliz, tá contente ao lado da companheira e esposa, ao lado dos filhos que sempre estão aqui, né? Vamos aproveitar agora a câmera, gente. Vamos jogar a câmera um pouquinho, virando devagarzinho assim, apresentar a figura do capitão William. Obrigado mesmo por estar com a gente, tá? Obrigado. Nosso muito obrigado, e dizer que realmente o capitão William nos apoiou muito para que viéssemos até a casa do nosso querido amigo Adriano Fontes e pudéssemos no dia de hoje trazer aí, documentar esse momento importante, ele falando das suas lembranças e trabalhando pela história de Votorantim. Adriano, muito obrigado. Por nada, por tão pouco. Legal, então um grande abraço. Queremos finalizar no dia de hoje, nosso cinegrafista, nosso diretor, o Carlos André, com a produção de Gisele Leite, capitão William aqui conosco e o nosso homenageado Adriano Fontes. Gente, um grande abraço, nosso muito obrigado, até a próxima semana com o programa Nossa História, Nossa Gente.